Fala galera, muito boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje dia 19/6, vim deixar um vídeo especialmente para você que ainda não sabe o que é CME, o que significa, né, esses cálculos de CME, muito disseminado até aqui no canal. E cara, tem feito um sucesso legal, muita gente querendo começar a entender sobre esses cálculos, mas você precisa entender o que você está operando e também você precisa entender o que é CME, o porquê desses cálculos de CME, tá? Nada do cálculo é tirado do nada, tá? Então, simplesmente, pessoal, tudo tem um contexto, tá bom? Então, pessoal, quero pedir para você, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar recebendo mais conteúdos como esse. Pessoal, você sabia que muitas decisões que movem o dólar e o índice aqui no Brasil são influenciados por algo que acontece lá em Chicago, nos Estados Unidos? Hoje você vai entender o que é CME e por que ela é tão importante para quem opera no mercado financeiro. Se você opera dólar, índice ou quer começar a investir com consciência, fica comigo até o final desse vídeo que, cara, tá top demais, beleza? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos para lá. Pessoal, a CME, o que ela é? Chicago Mercantile Exchange. Acho que é esse nome, tá? Então, é uma das maiores bolsas de derivativos do mundo. Ela é responsável por negociar contratos futuros de moedas, commodities, índice, juros e muito mais, tá? O contrato futuro de dólar, por exemplo, que muita gente opera aqui no Brasil, tem como base os preços formados aqui na CME, tá? Ou seja, né, o que acontece lá influencia diretamente o que vemos no gráfico aqui, tá? Então, pessoal, tudo que acontece aqui, tá? Aqui tá no Brazilian Real Futuros, que é CME, tá? Aqui no TradingView a gente consegue ver exatamente, né, o gráfico rolando. Então, por aqui a gente consegue mais ou menos ter uma noção do que pode acontecer lá aqui na Bolsa Brasileira, na B3, beleza? E qual é o papel da CME no mercado financeiro? A CME é onde os grandes players institucionais fazem suas apostas, proteções e especulações. É lá que a gente consegue ver aonde que eles estão querendo atuar, as ordens grandes, como estão se posicionando. E isso nos dá uma vantagem, cara, competitiva enorme. Inclusive, muitos traders aqui utilizam o chamado cálculo da CME. E é isso aqui, tem vários vídeos aqui no meu canal. Só procurar os últimos vídeos aí, a gente vai ensinar os cálculos de CME para prever, né, pontos importantes de suporte e resistência nas zonas institucionais, beleza? Então, por isso que é tão importante, né, o cálculo da CME aqui no mercado financeiro, beleza? E como a gente pode utilizar a CME a nosso favor? Se você é trader de dólar ou índice, é essencial que você precisa entender como a CME funciona. Existem ferramentas como DOM, Bookmap, Volume Profile, principalmente os cálculos da CME que ajudam a identificar onde estão esses pontos estratégicos. Inclusive, eu desenvolvi uma planilha, tá? Que está aqui no canal, que é justamente essa aqui. Na verdade, são duas planilhas, tá? Eu tenho uma que é mais ou menos simples, que eu fiz aqui no vídeo passado, onde a gente bota só a máxima e a mínima da CME, ela já me dá os pontos aqui, e eu transformei isso também em um indicador, e até dei uma melhorada nele, que eu fiz 3 zonas de estresses aqui no indicador. Olha aqui como é que o mercado, no último dia, no dia 18, o mercado abre, vem buscar a primeira zona de estresse, que é o segundo cálculo da CME, e o mercado sobe, vai lá na primeira mínima, né? Na verdade, se está invertido, eu vou alterar isso aqui. Vai lá na primeira máxima da CME, no caso aqui é mínima e aqui é máxima, né? Então ele toca lá na primeira máxima da CME e o mercado volta para a segunda. E daqui ele fica totalmente dentro desse range, aqui. Então você vê, cara, que no último dia, olha como é que funcionou o cálculo da CME, né? Aonde que o mercado parou, aonde que ele veio, voltou para buscar liquidez, né? Travou aqui o movimento, depois ele foi embora.
Então, top demais para você operar. Esse operacional simples, tá? Então, tem a planilha para você calcular. E aqui no indicador, eu desenvolvi esse indicador, você só vai colocar aqui, ó, os dados que você vai coletar lá na planilha e vai colocar aqui e ele já vai te dar todos os pontos para você operar, beleza? E só isso, tá? E tem também um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre 6 filtros que eu utilizo para operar essa estratégia, né? Então, um detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: enquanto o nosso mercado, tá? Vamos estabelecer uma regra, tá? Enquanto o nosso mercado aqui está fechando, o nosso mercado na B3 fecha às 18h30, tá? Dentro das 18h30 às 9 horas da manhã, que é quando a B3 abre novamente, existe um mercado rolando que é aqui lá fora, né? Tem as bolsas da Europa, né? Tem as bolsas da Europa, tem as bolsas da Ásia, tem as bolsas, né, mundiais que tá rolando. E a CME, ela trabalha 24 horas por dia, tá? E por que existe o cálculo da CME? A CME, ela vai justamente calcular esse movimento aqui, tá? Ela vai calcular, eu preciso saber mais ou menos como é que o dólar trabalhou na madrugada aqui, né? E ele vai me dizer qual é a máxima e qual é a mínima do range que o mercado trabalhou. Quando o mercado abre às 9 horas, perdão, o dólar geralmente costuma vir testar essa região e essa região, né? Ele pode vir testar aqui ou abrir próximo e vir fazer esse movimento aqui. Geralmente ele faz esse movimento. Mas tem dia, por isso que eu já calculei lá no indicador, mais zona de estresse. Por exemplo, o mercado abriu para cá, ele já veio testar e depois foi lá em cima, tá? E o que é natural, ele pode fazer isso. Então, como o mercado às vezes está muito estressado, principalmente por causa do DXY, por causa do DX, né? Então, o mercado pode acordar um pouco mais estressado. Então, isso pode refletir na CME. Por exemplo, tá? Para quem tem aqui, ó, esse aqui é a CME, o contrato atual agora, o 6LN 2025. Então, eu sei que a máxima agora, no momento, você pode olhar para cá, ó, máxima, por exemplo, aqui, ó, 18,255 e a mínima 18,125, tá? E é bem simples, você vem aqui na nossa planilha, tá? Tá num valor promocional, você entra aqui no grupo do Telegram, tem lá, só me procurar lá que eu te passo todas as informações, tá? Então, ó, 18,255, 0,18, 125, tá? Então, ele tá me dizendo que o dólar tá trabalhando até agora na casa dos 5,17 e no 5,447, tá? Não, 5,477,95, tá? Vamos supor, não é esse último candle, tá? Vou trazer esse último candle aqui, ó, que é justamente essa informação que ele tá dando aqui no último dia, né? Claro, tem 2 dias, então tá dando um spreadzinho maior por aqui, tá? 0,18255, 0,18125. Isso. Então, nessas informações aqui, por causa do feriado também, tá dando um range até maior por causa disso, tá? Então, mas vamos supor, o mercado você vai calcular sempre antes do mercado abrir, quanto mais próximo do mercado abrir, 10 minutos, 5 minutos antes das 9 horas, para você poder fazer esse cálculo, tá? E esse indicador que eu criei aqui vai facilitar na hora de você colocar aqui as ordens, tá bom? Então tá no valor promocional, tá? Cara, eu modifiquei ele até no último vídeo justamente para que, cara, fique mais assimétrico. Eu coloquei uns cálculos meus, tá? Que eu acredito que são cálculos praticamente mágicos que eu considero e que o mercado de dólar costuma respeitar bastante. Então, você vê aqui, ó, deu uma ajustada onde que o mercado abriu, tá? Aonde que o mercado abriu veio testar justamente certinho. Cara, não teria nem dado calor aqui praticamente. Pagou 32 pontos, tá? Então, cara,
é top demais essa informação que eu estou passando para vocês. Eu também tenho, justamente aqui também, outros cálculos que, né, envolvem CME. Aqui eu tenho a CME, aqui eu tenho um preço justo com a paridade de Euro-BRL e Euro-USD, ele vai me dar um justíssimo. Eu tenho um justo, também um preço justo, né, que eu pego o preço de fechamento da variação do BOV, mais a variação do DX, eu tenho um preço justo, e eu também tenho os cálculos de volatilidade. Se você também tiver interesse nessa planilha, eu também tenho à disposição para venda, tá bom? Junto com um indicador também que ajuda a plotar tudo isso aqui no gráfico. Vou mostrar para vocês aqui, tá? E é justamente essa informação aqui que já vem plotada justamente no gráfico, tá bom? Aqui ainda vou dar uma ajustada nesse indicador para também colocar essas informações também da CME até a terceira lá, tá bom? Para facilitar os cálculos, tá bom? E a CME é a maior e mais importante mercado de derivativos do mundo, tá? E ela trabalha 24 horas por dia. Enquanto a gente está dormindo aqui na B3, a CME ela está trabalhando, tá? Ela está o tempo todo o pessoal operando nela. E aí, porque não é só a gente que opera, a gente tem a Europa que pode operar por ela, a Ásia que já está aberta agora nesse horário, né? Está começando a abrir lá na Ásia, na China, Japão, então já estão começando a olhar a CME e o mundo todo olha para ela. E a gente, quando abre, a gente não pode ficar perdido. O que aconteceu de madrugada? Por isso que eu faço um pré-mercado. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso gravar aqui de como eu faço meu pré-mercado, como eu analiso, né? O que eu estou olhando antes do mercado abrir, qual é a minha visão. Claro, e se o mercado abre, tem uma notícia, né? O mercado recalcula praticamente todo através dessa notícia. Mas, geralmente, quando o mercado abre, até a notícia geralmente começa às 9h30, ele costuma trabalhar dentro desses cálculos, tá bom? Então, os seus contratos que rodam dentro da CME, eles são importantes para o mundo todo. O mundo todo está analisando para poder precificar o seu contrato físico. Então, a CME, cara, é muito importante para o mercado, tá? Eu considero ele de uma valiosidade imensa, tá bom? Então, se você quer operar com mais segurança e entender como institucionais atuam, precisa dominar o conceito da CME. E eu tenho outros vídeos aqui no canal até explicando como fazer esse cálculo na prática e até essa planilha aqui que eu mostrei para vocês que pode ajudar. Então, pessoal, já terminando aqui, deixe seu like, comenta aqui se você já conhecia a CME e o conceito dela, se você já tinha ouvido falar sobre isso ou você nunca tinha visto ou ouvido falar sobre o que é CME. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!